Cria da base, Eric Marcos tem proposta para deixar o Vasco vinda da Europa. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a dúvida que paira no Vasco. Será que Verrete vai enfrentar a equipe do Criciúma? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo. Aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já te convido a se inscrever, já te convido a compartilhar bastante o nosso vídeo, a engajar aqui embaixo falando aí sobre os assuntos que a gente vai trazer no vídeo hoje. Seja muito bem-vindo sempre. A galera que está sempre junto, muito obrigado sempre pela presença de vocês. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque o Vasco está num processo aí de liberar alguns jogadores e para poder trazer outros, né? Apesar de que a gente já tá, eu mesmo estou reclamando, porque eu acho que o Vasco já deveria ter 2, 3 reforços. Ah, Léo, mas o Vasco trouxe o Souza, trouxe o Coutinho, trouxe o Alex Teixeira, trouxe o Emerson Rodrigues, mas a gente ainda não trouxe algumas posições que a gente necessita bastante, como a zaga. Acredito também que o Vasco precisaria ter um lateral direito para a reserva do Paulo Henrique. Mas enfim, o Vasco continua se movimentando nesse sentido de liberar jogadores. E a gente já tinha trago a informação alguns dias atrás que o Eric Marcos era um dos nomes que hoje era tido como nome negociável. Chegar uma boa proposta, o Vasco iria estudar para poder vender o jogador, ou até mesmo um empréstimo, compensação financeira, algo assim, para diminuir um pouquinho a situação dos salários, a folha salarial, e também para diminuir a situação, para poder ter um ganho que o Vasco precisa nesse momento. Já falou aí, inclusive, o Rafael Viana, que o Vasco tem aí um pouco mais de 300 milhões para poder captar, porque todo o planejamento financeiro do Vasco tinha como principal norte o aporte da 77, que não acontecerá mais. Então, a Aline Nastari trouxe a informação agora há pouco nas suas redes sociais, competentíssima Aline Nastari, que o Ludogorets, time da Bulgária, está buscando aí, fez uma proposta pelo Eric Marcos. Os valores também, como é a situação, se é somente um empréstimo com compensação, se é uma venda, isso não foi revelado pela Aline, mas ela traz a informação em primeira mão que o Eric Marcos tem essa proposta. Tanto o Vasco quanto o staff do jogador analisam a proposta feita pelo Dudu Goretz e vai aguardar aí para saber o que é bom para os dois lados. Para o Vasco, obviamente, render um valor vai ser excelente. Para o Eric Marcos, vai ser bom para ter uma entrada na Europa. Muitos jovens brasileiros, em outros momentos também, foram para o Ludo Goretz. Vamos lembrar aqui do Juan. Quem lembra do Juan Seco, que estava aqui no Vasco, foi emprestado pelo Santos, chegou lá, virou artilheiro, foi contratado para um time até maior, né? De um mercado maior na Europa. Então, vai ser aí analisado, tanto pelo Vasco quanto pelo staff do jogador, para saber a situação aí, se vende ou não. Eu já pergunto a você, torcedor, você venderia o Eric Marcos nesse momento? Você manteria? Qual a sua opinião sobre isso? O Vasco vai precisar vender jogadores, eu já falei aqui em outros momentos, já está mais claro, né? O Vasco precisa capitalizar. Léo, mas o Vasco vai vender, mas precisa capitalizar. Senão o Vasco vai fechar aí no vermelho o ano, e é complicado. Até para que o Vasco possa ter aí uma premiação ou algo assim, em caso de classificação para uma competição internacional, como disse o Léo Jardim hoje, que quer buscar ser campeão de uma Copa do Brasil, então o Vasco precisa buscar coisas maiores, precisa ter dinheiro, capital, que hoje, felizmente ou infelizmente, é o que move aí o futebol, principalmente o futebol brasileiro. Então, essa é a situação aí. Vamos ver se Eric Marcos será vendido ou não. Informação da amiga Aline Nastari. E falando aí sobre o jogo contra a equipe do Criciúma, neste sábado o Vasco treina, mas esse rapaz que está na sua tela aí ainda é dúvida. O Verrete
não treinou mais uma vez nessa sexta-feira. Espera que ele viaje, ele quer viajar, independente de treinar ou não, ele quer viajar, mas a presença do Verratti em campo é tida como dúvida. GB e Ryan já estão sendo inclusive preparados para uma possível, substituição do Verratti. Tem também a situação do Verratti poder ter um tempo maior de recuperação. O Vasco entende que vai pegar uma sequência muito forte. O Vasco tem aí, a partir da outra semana, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, tem jogo, pela Copa do Brasil, tem clássico contra o Flamengo. Então o Vasco teria aí basicamente 15 dias para tratar o Verratti. Mas enfim, o Verratti quer jogar todas, né, como a gente já falou. Mas ele ainda é dúvida, provavelmente deve viajar, mas a presença dele no time titular do Vasco é tido como dúvida. O Verratti, que foi um dos jogadores que mais se desgastaram no Vasco nos últimos dias. A gente espera aí. Seja feito melhor, cara. É o que eu sempre digo aqui. Às vezes tem algumas pessoas que concordam, às vezes tem outras que não concordam, mas a minha opinião é sempre que você tem um jogador importante, você tem a possibilidade de tirar ele de um jogo para não perder ele por mais tempo, faça isso. Porque é melhor você perder o jogador por um jogo do que você perder o jogador, por exemplo, por uma temporada. Uma lesão grave nesse momento faz o jogador perder por temporada, porque a gente tem aí basicamente 3 meses para encerrar o campeonato. Então, é preciso ter toda uma logística e estratégia. Nesse momento é um momento estratégico do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Verratti vai jogar ou não. Já quero a sua opinião. Você colocaria o Verratti em campo? Você deixaria o Verratti se recuperando da lesão? Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero a sua opinião. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima e valeu. Tamo junto.